Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Passando para cumprir que promessa é dívida, né? Passei um vídeo atrás para vocês aí há dias atrás falando que a gente estaria apresentando alguns conteúdos, alguns materiais didáticos relacionados a algumas áreas que a gente atua, né? E hoje o tema selecionado é o tema de sistemas de combate a incêndio. Então a gente vai trazer um resumo bem básico, bem simples de algumas coisas que fazem parte do sistema de combate a incêndio e que estão no dia a dia de alguns dos nossos clientes, tá bom? Beleza. Só para lembrar, meu nome é Danilo Coelho, faço parte da equipe da PumpTech e aqui a gente vai estar apresentando esse tema, beleza? Então vamos para frente. Olha só, pessoal, aqui no Brasil a gente tem uma NBR que trata sobre os assuntos de sistemas de combate a incêndio. Qual é essa NBR? A NBR é essa daqui, ó. A NBR 13714, Norma Brasileira de Regulamentação para Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio. Então essa NBR é a responsável por determinar os padrões técnicos para projetos, para manutenção, para inspeção e também validação desses sistemas. Essa é a norma regulamentadora base em nosso país, tá bom? E quando se trata de sistemas da qual a NBR não é adequada para essas etapas, nós tratamos da NFPA 20. É uma norma norte-americana utilizada em âmbito internacional para as tratativas de sistemas de combate a incêndio em plantas onde existe uma classificação de periculosidade, ou melhor dizendo, uma classificação de explosividade, né? Então, a gente vai ter a NFPA 20 como responsável para os padrões técnicos de dimensionamento, projeto, instalação, manutenção, inspeção e habilitação do sistema de combate a incêndio. Um exemplo de áreas que são utilizadas para essa norma é base distribuidoras de combustível, né? Plantas alimentícias onde existe uma concentração alta de áreas explosivas, né? Acúmulos de gases, plantas petroquímicas, entre outros tipos de plantas que possam oferecer esse tipo de risco. Então, lembrando, a NBR 13714 é a norma brasileira de referência, porém ela não atende aos padrões necessários de áreas classificadas, tá? Para as áreas classificadas nós utilizamos a NFPA 20, beleza? Show. E qual é a composição básica dos sistemas de bombas tanto da NBR quanto da NFPA 20? Lógico, existem variações, tá, gente? Existem algumas variações nessa composição. Porém, para a gente não deixar um vídeo muito extenso, a gente vai trazer o que é comum, o que é básico para em todo o sistema de combate a incêndio de forma geral, tá? Qual é a composição básica? A gente tem os painéis de acionamento para cada bomba, então a bomba jockey pode ter um painel, a principal um outro painel e a diesel um outro painel específico para ela. Existem alguns projetos que o pessoal meio que modula a jockey e a principal em um único painel e depois deixa a diesel separado, ou então deixa as três juntas, porém, por experiência própria, eu acho muito mais interessante você separar esses comandos de controle, esses sistemas de controle para cada equipamento. O painel da jockey, o painel principal e o painel da diesel. Porque desta forma você realiza os serviços de manutenção de forma dedicada a cada equipamento e consegue ter uma melhor eficiência nessas atividades, beleza? E daí existe uma coisa no dia a dia, na operação desses sistemas, que é o sistema de acionamento em cascata. Pô, Danilo, o que seria isso? Isso é o seguinte, o sistema de combate a incêndio, ele tem uma forma de trabalhar, uma maneira de execução. Qual seria essa? Para a manutenção de pressão do sistema, da rede de mangotinhos, de hidrantes ou afins, é utilizada a bomba jockey. A bomba jockey, depois do sistema preenchido, existe um valor de referência base no projeto que diz, ó, essa linha precisa ser mantida com 6 quilos. Então a bomba jockey ela vai manter a pressurização de todo esse sistema em 6 quilos, tá?
E isso é determinado em fase de projeto. Caso ocorra alguma condição que baixe a pressão dessa linha, a bomba jockey entra, levanta essa pressão para o ponto de referência de 6 kg e desliga novamente. Lembrando, a bomba jockey é a única bomba que deve ligar e desligar no seu acionamento, tá? Isso é determinado pela norma. Daí existe uma outra condição. No que atende a bomba jockey, por exemplo, precisava dar um exemplo dessa parte. Um gotejamento de gacheta, um vazamento de um flange, algum hidrante que está tendo algum problema de vazamento, esse gotejamento vai vazando e vazando de pouquinho em pouquinho a água, e aí a pressão da linha vai baixando gradativamente até chegar ao ponto da entrada da jockey. Então ela entra para essas pequenas demandas de vazão. Quando existe uma queda mais abrupta do valor de pressão na linha, aí entra a bomba principal. Essa bomba principal geralmente é uma bomba elétrica, um conjunto motobomba de motor elétrico com uma bomba centrífuga radial ou axial, tá? E aí ela é acionada. De que maneira? Alguém foi lá, foi fazer um ensaio de brigada, tem uma simulação, o cara vai lá no hidrante, abre todo o dispositivo, instala o mangote e faz a abertura da válvula. Daí a água começa a vazar, a pressão aqui no pressostato, que faz a leitura da pressão da rede, começa a baixar, e aí chega um momento de set point que a bomba elétrica atua. E aí ela aciona a pressão, e aí sobe essa pressão novamente para o ponto de projeto desejado, né? E aí você realiza o combate do sistema, tá bom? Agora, se caso acontecer algum motivo que faça com que a bomba elétrica ou ela não ligue ou ela não consiga atender por algum motivo a demanda de sinistro do acionamento de um hidrante ou de toda a planta de uma fábrica, entra a terceira bomba. A terceira bomba é a bomba diesel, tá? Ela também é entendida dentro da norma como uma bomba de reforço, tá? E qual é a circunstância dela? Falhou o acionamento elétrico, por exemplo, da bomba centrífuga principal, que é a segunda bomba, entra diesel. A bomba centrífuga entrou, a principal, não deu conta da demanda, por algum motivo a pressão não foi suficiente e ela continuou caindo. Entrou no ponto de set point da bomba diesel. A bomba diesel entra, levanta a pressão do sistema e joga água para realizar o combate do sistema. Então nós temos essa sequência de acionamento. Qual é a sequência de acionamento? A bomba jockey ela entra e mantém os níveis de pressão da linha, suprindo essas situações de pequeno vazamento. A bomba principal, que é quando é aberto o hidrante e é solicitada uma vazão de água para algum sinistro, tá? E a bomba diesel em uma condição de emergência, que é o que? Caso nenhuma dessas duas bombas consiga atender, suprir as necessidades de pressão da linha, a bomba diesel vai entrar e vai dar um reforço na linha, entregando a quantidade de água, de vazão e pressão necessário para o combate do sistema, tá? Então, esse sistema que eu estou falando é o sistema de acionamento em cascata, tá? De que maneira isso ocorre? Como isso funciona, né? Eu esqueci de escrever aqui, gente, mas aqui seria um painel, tá? A pressão da rede está aqui, ó. Estou marcando aqui com o mouse, tá? O pressostato, ele comunica esse valor de pressão para aqui, e a partir do momento que a pressão cai na rede, ele manda o sinal para o painel. O painel processa esse dado e aciona o funcionamento do motor. Se você, por exemplo, tem um sistema de combate a incêndio que está entrando sem devido comando, ninguém abriu o mangote, ninguém realizou nenhum tipo de intervenção e a bomba está entrando sozinha, você precisa avaliar isso aí. Caso você não tenha equipe habilitada dentro da sua planta, você tem que chamar uma empresa especializada nesse tipo de sistema para resolver o seu problema. E nós somos uma dessas empresas com uma opção de mercado, tá? Então está aí um exemplo de funcionamento. Está aqui o pressostato, ele é o sensor de todo esse conjunto, ele é o sensor, ele comunica essa informação para o painel, e o painel, através dessa informação do pressostato,
comanda o acionamento da bomba. Se a pressão da rede cair, ele identifica isso, manda o comando para o painel aciona o sistema de força para ligar a bomba. E daí a bomba exerce a pressão e vazão no sistema para fazer o combate. Beleza? E é assim nas três bombas, seja na jockey, na principal e na diesel. O que diferencia são os pontos de acionamento de cada um. Então, por exemplo, você pode ter a jockey com 6 kg, a elétrica com 4,5 kg, 5 kg e a diesel com 3 ou 4 kg. Agora, por experiência de campo, que eu já tenho por alguns anos, eu sempre gosto de deixar uma diferença, um delay um pouco maior entre os equipamentos, para que não corra o risco da entrada de um equipamento acontecer sem ser realmente necessário, né? Mas existem outros dispositivos para fazer o controle disso, que são coisas que a gente pode detalhar no painel futuramente em um novo vídeo, explicando como é basicamente um painel de sistema de combate a incêndio, tá bom? Então, nessa abordagem, nesse texto, nessa apresentação que a gente trouxe para vocês, a gente trouxe as normas base, que é a NBR 13714, é a brasileira, NFPA 20, específica para áreas explosivas, áreas classificadas, a composição básica da casa de bombas, né, que seria os painéis de acionamento, a bomba jockey, a bomba principal e a bomba diesel, o sistema de acionamento em cascata, como funciona a lógica de funcionamento desse sistema e esses momentos ideais de partida, como a gente passou aqui, tá bom? Espero ter trazido alguma informação relevante para vocês e se caso vocês estejam tendo algum tipo de problema relacionado a esses equipamentos, estamos aqui disponíveis para poder fazer o melhor atendimento possível para resolver o seu problema. Valeu? Um grande abraço para vocês e até a próxima.